Fala aí, galera do bem, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui da Mente Binária. Nesse vídeo eu quero falar um pouco, fazer um review, né, de um livro de 2024 que acho que passou batido aqui da gente. Eu fui conhecer a existência desse livro esse ano, que é esse livro aqui, ó, x86, né, Software Reverse Engineering, Cracking and Countermeasures. Então, engenharia reversa em software x86, cracking, né? Não tem tradução, mas seria, bom, craquear software, né, para a gente em português, e contramedidas. Eu fiquei, confesso para vocês, surpreso, né, quando eu vi esse livro. Primeiro que eu vi esse ano, né, no evento, lá estava na Black Hat, e eu vi vendendo lá. E eu falei, nossa, lançaram um livro esse ano sobre engenharia reversa em x86, cracking e tal. Acabou que não era desse ano, de 2025, né? O livro foi lançado em 2024. Mas ainda assim um livro recente e num tema que eu particularmente gosto muito, né? Uma galera aqui da Mente Binária provavelmente gosta muito também. E eu queria fazer esse review, né? Eu comprei o livro lá, falei com os autores, né? Stephanie Domas e Christopher Domas, ambos estavam lá, super legal, assim, né? Eles estavam autografando, né? Então eu ganhei um autógrafo aqui, ó, para dizer que, né, que eu estou enganando você, de ambos. E eu acabei conversando com eles, né, um pouquinho e perguntei sobre a história, porque eu fiquei encucado com a, o lançamento, né, de um livro recentemente com assuntos assim que seriam mais old school. x86, se bem que eu entendi por quê, né? Já já eu explico para vocês qual foi a resposta deles quando eu perguntei sobre por que lançar um livro, né, sobre x86. Cracking, né, o próprio craquear software e tal, uma coisa que rolava muito, né? Década de 90, década de 2000. Depois, eu não sei, eu tive a impressão de que foi caindo, né? Muito software livre e tal. Mas ainda assim, acho que rola ainda, claro. E eu fiz essa pergunta para eles, né? Poxa, mas por que lançar um livro assim agora? Qual que é o contexto, né? O que vocês viram e tal? E eles explicaram o seguinte, o que foi muito legal. Eles falaram assim, olha, a gente aprendeu assim, né, com x86, ou seja, arquitetura de 32 bits, Intel e tal. E a gente vê muitos conteúdos sobre análise de malware, né, coisa, engenharia reversa já sendo aplicada a uma coisa que já dá emprego, digamos assim, né? Mas tem muita coisa antes disso, que a galera da comunidade de cracking, né, que fazia, desprotegia software, muitas vezes só por, pelo desafio, né, de te proteger e tal. Já inventava várias técnicas, né, de proteção, de desproteção. Então acho que tudo isso merecia estar no livro, né? Foram mais ou menos o que eles me contaram. E eu gostei, entendi, né? Fui rapidinho, comprei e li. Já li e queria falar aqui com vocês. Bom, eu queria mostrar aqui na Wiley, ele tem um livro aqui para vender, né? E-book e tal. E ele deixa você olhar o, o início aqui do livro, né? Ver as primeiras 26 páginas. Eu tenho várias coisas legais para falar sobre esse livro, coisas também sobre o que esperar e sobre o que não esperar, né? Porque, claro, como qualquer material, tem suas limitações também, de tempo, né, de formato e tudo mais. Mas muita coisa legal. Bom, primeira coisa, né, começando aqui lá, então tá aqui os dois, Stephanie Domas, Christopher Domas. A Stephanie eu não conhecia, o Christopher eu conhecia por conta de outros projetos dele, né? Eu vi uma palestra dele na Black Hat uma vez sobre o Obfuscator. Ele foi a pessoa que criou o Obfuscator, né? Sobre, se não me falha a memória também, um fuzzer para encontrar bugs em CPU e tal, de instruções. Então já tem uma presença pública de pesquisa e tal. A Stephanie eu não conhecia, mas também é uma pesquisadora e é muito legal porque soma os conhecimentos e a gente tem mais de um autor, né? Eu gosto desses livros com mais de um autor ou autora, né? Mais pessoas, porque soma um monte de coisa num livro só.
experiências diferentes, né? Bagagens diferentes. Tipo assim, imagina, se ele tem 10 anos e ela tem 10 anos de experiência, por exemplo, dá 20 anos, né? Para escrever o livro, um corrige o outro. Deve ser bem legal fazer um trabalho assim. Ok, então começando aqui, ó, primeiro capítulo, decompilação e arquitetura. Uma coisa muito legal que eu achei desse capítulo, eles são curtos, né, de uma forma geral. Você vê que esse aí tem 12 páginas, mas e é um livro, né, assim, tamanho legal. Não é gigantão, né, e também não é um livrinho pequeno. É, ele explica basicamente por que que funciona, por que é possível descompilar software. Uma introdução que eu achei bem interessante, bem legal, de um jeito bem legal. Inclusive só está disponível em inglês, infelizmente. Esse livro não veio para o Brasil ainda, nem sei se virá. Mas se você não sabe inglês, ainda assim, e tem interesse no tema, eu acho que vale a pena comprar e ir traduzindo, né, com LLM, com tradutor, enfim, perguntando, mas consumir esse conteúdo, porque se você gosta de engenharia reversa, vale a pena. Então, voltando ao primeiro capítulo, tem uma introdução geral, né, sobre arquitetura de computação, mas antes disso, você olhar aqui, uma abordagem bem interessante, né? Já tem um lab, tá vendo? Deixa eu dar um zoom aqui. Antes disso aqui já tem um lab, ó. E esse lab é um lab de descompilação, aí vou dar um spoiler aqui, né, de .NET. Então ele fala, né, sobre JIT, né, Just in Time Languages, né, que geram aquela IL e tal. E ele descompila um .NET aqui e aí explica por que isso funciona, o que é legal, né? Quando eu falo ele, é o livro, tá, gente? Não o Christopher, porque pode ter sido a Stephanie que escreveu, não, eu não sei exatamente, né? Os dois escreveram juntos. Depois, o livro passa aqui para o capítulo 2, né, onde já começa com Assembly x86. Super, super do zero, super explicando a sintaxe, representação de números, tal, 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 bem do zero, né? Rapidinho ele vai ficando mais pesado, né? Entra em registradores e tal. Aí essa parte aqui eu gostei muito, essa parte de modos de endereçamento, porque ele fala de cada modo, está organizadinho, sabe? Um texto bastante organizado sobre cada modo de endereçamento em assembly em 32 bits. Não é tão comum encontrar isso, a não ser, assim, com exceção dos livros de assembly, claro, aí você encontra isso. Mas esse, não sendo um livro de assembly, eu gostei do fato deles detalharem, né, as diferentes formas de indexar. Desculpa, de endereçar, né? Achei bem legal isso aí. Achei que ia acabar, mas não. Entrou um capítulo de assembly, né? Capítulo 3, com instruções em assembly. E aí começa várias instruções, explicando o básico delas, como ela funciona e tal. Algumas não são tão simples, né? Tipo um div, né? Que usa dois registradores e tal. Enfim, eles explicam com primor, é bem legal, bem explicado e tal. E tem o hands-on example, hands-on example. Ele é bem recheado de exemplos para você escrever. Tem o GitHub, que eu vou deixar aí na descrição, o GitHub deles, que tem os labs do livro para fazer também. Tudo bastante, bem cheio de exercícios, sabe? Então, bem legal. Depois entra o capítulo 4, que continua no Assembly. Eu falei, caramba, normalmente os livros de engenharia reversa, inclusive o nosso, né, o que eu escrevi, que está na mente binária, ele tem um capitulinho sobre Assembly, né, depois segue com conteúdo. Esse aqui ele gastou bastante em cima de Assembly, que eu gostei, né, eu achei uma abordagem ousada, mas legal. E aqui, nesse capítulo, ele começa a explicar como escrever programas em Assembly. Mostra syscalls e tal. Aí você percebe que ele já vai para o Linux, né? Já tem uma tendência a focar no Linux. Eu não sabia também, porque, em princípio, né, o livro está falando sobre engenharia reversa, x86 e tal, software, ok. Cracking, quando eu penso em cracking, eu já penso em Windows, né, e contramedidas, que eu ainda vou chegar lá. Mas aqui esse livro me surpreendeu, né? Na hora de escrever assembly, de falar como escrever assembly, que
Eu nem, assim, por exemplo, no meu livro de engenharia reversa não tem isso. E tudo bem, né? São opções dos autores. Eles foram para Linux, né? E aí explicam como escrever um Hello World em Linux, em assembly, tal, tal, tal. Bem legal. No capítulo 5 falei, bom, ok, agora saiu de assembly, né? Ele volta com assembly, né, com os condition codes, ou seja, basicamente os as flags, né, que depois vão ter jumps, que vão saltos, né, que vão ocorrer dependendo dessas flags ligadas ou não nos registradores. E aí, mais uma coisa também legal do livro é que eles falam de várias flags, né? Attacker carry, zero, claro, tem que falar, para engenharia reversa de principalmente pirataria e tal. Sign flag, overflow. Quando eu falo pirataria, tá, gente, é que eu estou traduzindo cracking. Mas é que assim, pirataria seria você, né, vender um software comercial e tal, sem direito, enfim, usar, comprar. Não é isso, tá? Fazer engenharia reversa, em princípio, não é crime. Né? Inclusive, ele tem um último capítulo que é um capítulo sobre a parte jurídica disso. Conhecer o software que está rodando no seu computador não é crime. Agora, pegar, fazer dinheiro com ele, vender, sei lá, tal, aí você já está realmente ferindo a lei. Mas isso também muda de país para país, né? Então teria que se informar bem. Depois eu vou falar sobre isso lá. Isso também me espantou, né? Porque eu falei, poxa, cracking assim num livro pode? E lendo o livro, eles explicam que pode, né? Pode falar sobre isso. Você só não pode se tornar, cometer crimes. E é porque aí você vai, lógico, né? Você vai se tornar um criminoso. Enfim. Capítulo 6, né? Analisando e debugando assembly. Aí ele começa com o debugging, né? Análise. Bom, tem análise estática também um pouquinho, mas tem rapidamente ele vai para análise dinâmica, né? E aí breakpoint, tá vendo? Software breakpoint, hardware breakpoint. Aí a coisa foca no Linux de novo, né? Porque entra com GDB, debugando GDB, tal, 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 tal. Mais um lab, né? E assim vai. O capítulo 7, na minha opinião, um dos melhores. Eles dedicaram um capítulo para funções e controles de fluxo. Ou seja, os ifs, né, e os loops aí. Né, if condicional e laços, e aí os saltos que podem ocorrer dentro disso. Né. E uma coisa legal que não dá para mostrar aqui, mas talvez eu consiga mostrar para vocês aqui, deixa eu ver aqui a página 82. Espero que isso seja permitido, né? Que esse vídeo não tome um strike só porque eu estou mostrando o livro. Fazendo uma propaganda boa, inclusive. Ó, não sei se você vai conseguir ver, mas isso aqui, ele faz um depara, né? O que. Aqui ainda tá. Aqui, tá vendo? Nessa aqui, ó. Um depara de C e assembly para todas essas instruções aí, seja condicional, né, if, com if else if. Como fica isso em alto nível, e aí eles usam C, e como fica isso em assembly. O que é muito, muito legal. Eu nunca tinha visto um capítulo assim. Né? Gostei bastante. Uma explicação, né, uma parte do capítulo aí, pelo menos 6 páginas, bem dedicadas à pilha, o que também gera muitas dúvidas, né, porque realmente não é um conceito tão simples de entender, o que é bem legal. Tem mais páginas, falei 6 páginas, mas tem bem mais. Ó, começa aqui na página 100 e vai até mais ou menos o finalzinho ali, 125, vai pelo menos as 20 páginas falando sobre pilha, o que é muito, muito legal. Depois entra o capítulo 8, que é um capítulo super curtinho, sobre otimização, símbolos, linkar. Aí aqui eu já acho que o livro entra numa parte que, não necessariamente todos os capítulos daí para frente, mas esse começa uma parte que assim, são muitos assuntos. Por exemplo, aqui stripping tem a ver com símbolos, né? Remover símbolos, ou tem símbolos ou não tem e tal. Link edição, né? Ou linkagem, dinâmica, estática, tá vendo? Estão na mesma página, ou seja, são basicamente meia página para cada um. Teria muito mais para falar disso, mas aí é muito mais profundo, né? E aí foi uma escolha deles
fazer um en passant, só explicar o que é e seguir viagem. Então, é um livro que é legal de ler nesse sentido, mas aprender mesmo sobre linkagem estática, linkagem dinâmica, não é o caso aqui. Mas é o início, né? É o início. E tá tudo bem, né? O livro não poderia também cobrir tudo com profundeza, senão viraria, sei lá, 3.000 páginas, né? É, beleza. No capítulo 9, né, segue uma linha parecida, onde ele começa a apresentar, né, o livro começa a apresentar algumas ferramentas. Então, entra aí OBJDump, ainda no Linux, né, ltrace, strace, e assim vai. Aí strings, aí dependency walker já vai para o Windows, então eu percebi um esforço dos autores de colocar ferramentas também de Windows e tal, fazer esse paralelo Windows e Linux. E eu entendo isso porque tem coisa que é muito mais fácil explicar no Linux. E tem coisa que é muito mais fácil explicar no Windows. Então eles foram para esses dois lados. É uma abordagem diferente. Por exemplo, no meu livro de engenharia reversa lá, o mentb.in/livro, a primeira versão foi assim. Na segunda eu tirei tudo de Linux e deixei tudo em Windows para a pessoa conseguir fazer tudo, né, num ambiente só. Mas isso tem problemas, né? Isso tem desvantagens, né? E essa abordagem deles aqui é completamente compreensível por conta das vantagens de explicar coisas com um comando strace da vida, entendeu? Um comando ltrace para poder ver as funções que um binário chama, que um executável chama. Você não tem isso no Windows com um comando de forma tão fácil, né, que ficaria tão sucinto num livro. O capítulo 10, né, começa a diversão, né, diversão legal, que são os Krakens. E aqui me levantou uma pulga atrás da orelha, que é o seguinte: esses dois autores, né, eles sabem do que estão falando mesmo, né, não só de arquitetura, né? A sensação que eu tenho é que eles participaram de alguns grupos por aí, claro que eu não posso afirmar nada disso, e nem estou falando de crime, tá? Estou falando de engenharia reversa mesmo e tal, grupos de crack, né? Que já rolaram muito na internet. Que eles falam isso, né? Eles falam sobre alguns grupos e, e eles dissecam aqui como funcionam, né? Key checkers, key gens, né? Os key generators e tal. E explicam aí, né? Tintim por tintim, digamos assim, como as coisas funcionam. E tem lab também, ó. Tem lab para você aprender, né, a fazer keygen. Aí vem Resource Hacker aqui, que é para basicamente alterar, né, a seção de recursos dos binários PE. Aí aqui a gente já está em Windows, tá vendo? Tudo isso aqui está em Windows. E aí um mini lab aqui com a calculadora do Windows, muito legal, muito legal. Entra em patching, e aí explica NOP, né, e o uso de NOP para patchar. Começa a falar de debuggers aqui e depois foca no Immunity Debugger, né, que foi basicamente feito em cima do Oli Debugger, com suporte a Python e tal. Já parou também, mas isso aqui também dá para ver que, né, o fato deles utilizarem Immunity Debugger significa que não são, que são, é uma galera old school, né? Então, um livro bem legal aí e que passa por essa parte aqui também de debugging, né? Em Windows. Aqui já é debugging em Windows. Lembrando que lá no início, né, em um dos capítulos lá, o capítulo 6, eles estavam com debugging com GDB no Linux. E aqui voltou e focou no Windows totalmente. Esse capítulo aqui ele é totalmente focado no Windows, que é a parte de cracking, né? Depois, ainda com foco no Windows, o livro, né, a partir do capítulo 10, ele, né, fecha em Windows quase. Depois ele sai de novo, mas é um livro dinâmico, mas é legal. No capítulo 11 entra patching, né, e o que eles chamaram de ferramental aí avançado, que é basicamente o Cheat Engine, eles usam, né, e o AIDA. Então, eles ensinam, né, como utilizar para o básico ali do Cheat Engine e do AIDA, o que é bem legal também, bem legal também. No 12 já entram as defesas, e eles começam a falar sobre como são as defesas, né? O que a galera faz para evitar a engenharia reversa. Ofuscação, enfim, anti-debugging, aí começa a falar de várias técnicas anti-debugging, né? De novo, se você olhar, anti-debugging começa em 212, acaba em 215.
Não são sessões super longas, mas são super informativas para caso você queira se aprofundar numa técnica específica, você já tem vários termos ali para buscar e já entendeu o básico. Então é um bom trabalho, na minha humilde opinião. No capítulo 13, né, que eles chamam de avançado, aí, as técnicas avançadas, de novo, começa a ficar bastante en passant. Olha isso aqui, por exemplo, Tamper-Proof, hashing, signatures, watermark, né, que é a marca d'água, guards, quase tudo na mesma página. É um capítulo, são sessões super, super curtas que falam da existência da coisa, não aprofundam, mas te dão uma visão geral, caso você queira aprofundar depois. Virtualização, dá para escrever um livro sobre isso, né? Quem manja, não eu. Tá vendo? Pouca coisa aqui e tal. Mas eles, né, mandam bem definindo o que é, porque dá para perceber que ambos têm muito conhecimento e eles condensam esse conhecimento em 1, 2, 3 parágrafos. O que é raro, né? Porque hoje em dia, ainda mais com tanta coisa errada na internet, é fácil você se deparar com conteúdos muito, muito duvidosos, né? E aqui é de uma forma superficial nesse ponto, mas ela está correta, o que é muito bom. Muito bom confiar no que está escrito ali, né? Capítulo 14 entra detecção e prevenção. Então, você, do ponto de vista de desenvolvedor ou desenvolvedora de software, que quer impedir que alguém faça engenharia reversa, né? O que dá para fazer? E aí, CRC, assinar código e tal, tal, tal. RASP, né, com function hooking, com hooking de funções, enfim, uma série de técnicas para tentar dar uma freada, né, na engenharia reversa. E por último, a parte jurídica. Né? Quer dizer, quase por último, ainda tem mais um ali. Tem a parte jurídica aqui. Então, eu falo por último porque eu tive a impressão de que o livro ia acabar, né? Mas ainda tinha mais páginas. E eu, muitas vezes, como eu quis ler ele inteiro, eu não fui assim, sei lá, não decorei o índice, né? Eu fui lendo capítulo a capítulo, então eu era surpreendido pelo próximo tópico, né, no capítulo seguinte. Quando eu cheguei nesse, legal, falei, beleza, a parte jurídica agora. Até falei, acho que eu não vou ler, porque tem coisa muito de leis dos Estados Unidos. Acabei lendo. E li, gostei do que eu li. Talvez não se aplique aqui, precisaria buscar, né, advogadas para entender como é que se aplica aqui no Brasil, mas eu gostei de ler, dá curiosidades interessantes sobre as leis anti-engenharia reversa e que permitem a engenharia reversa, como esse uso justo aqui, né, fair use e tal, um uso justificável. Quando acabou esse capítulo, que eu virei a página, pum, Advanced Techniques. Eu falei, eita, voltamos, entendeu? É um livro que vai surpreendendo, assim, né? Agora você vê nesse vídeo, acabou perdendo essa surpresa, mas se você for ler, você já vai saber disso. Mas, enfim, foram surpresas legais. Mas, de novo, coisas, parágrafos, né? Seções, meia página, basicamente, para cada item aqui. E, obviamente, cada item aqui daria o seu próprio livro. E, novamente, isso não é uma crítica, isso é só para, né, você esperar. Quando você abre esse índice aqui, se você não se ligar, né, nos números aqui, você vai achar, nossa, esse livro aqui ele vai ter 8.000 páginas e vai cobrir tudo. E não dá, né, gente? É muita coisa. No capítulo 17, mais uma surpresa legal. Basicamente, Stack Overflow. Como que funciona, como é um Stack Overflow, a vulnerabilidade, foi para uma área bônus, né? Por isso está aqui bônus, tópicos bônus, que não tem a ver exatamente com cracking e tal, mas tem a ver com engenharia reversa e muito legal o capítulo também, bem feito, bem escrito, né? Correto, o que é muito legal. Ainda dentro dos bônus, né, tem uma parte que conecta aí assembly com C. Então, como chamar C a partir de assembly, como chamar assembly a partir de C, sabe? Funções em C a partir do assembly e assim vai. Instruções assembly em código C. Então tem essa. E aí isso volta para o Linux, nesse caso aqui. Beleza? Tudo isso aqui volta para o Linux, tanto a parte de stack
quanto a parte de Stack Overflow, né? Quanto a parte de Assembly com C. E aí o livro acaba, né? Ou seja, foi uma grata surpresa ver um livro escrito sobre engenharia reversa, cracking e tal, em 2024, né? Eu conheci o livro em 2025, mas aí foi uma falha minha, mas foi uma grata surpresa. Fiquei feliz também de ter encontrado os autores lá, a Stephanie e o Christopher, né? Que foram super receptivos, estavam autografando lá os livros para a galera e tudo. E é um livro que eu gostei de ter, né? Vou gostar de ter. Li ele inteiro aqui. Eu confesso que eu não fiz todos os labs, mas está lá no GitHub, se vocês quiserem fazer e trocar ideia, vale a pena. Tem instruções lá para fazer, então você não precisa do livro para fazer os labs. Tá? Os labs dele lá, os exercícios, dá para serem feitos sem o livro. Inclusive, no livro só tem assim, faça o lab no link tal. E depois ele parte para outro assunto, entendeu? Então você não vai ter. Se você for entrar no GitHub deles para fazer os labs, não vai ter nada que está no livro em si necessário para fazer o lab diretamente, sabe? As instruções estão no próprio lab, estão no próprio GitHub, não no livro. O que é muito legal porque você pode, como eu falei, fazer os labs. Tudo em inglês, claro, não tem tradução ainda, infelizmente, mas de uma forma geral, recomendo esse livro. Ele é um início muito bom e, como eu disse, dá para ver que as pessoas que trabalharam nele, né? Não só os dois autores, a Stephanie e o Christopher, mas também os revisores e tal, fizeram um ótimo trabalho, um trabalho correto, como todo livro deveria ser, né? Verificado. Você pode ter na sua estante e usar como consulta. Tem umas coisas muito legais. Tem umas coisas algumas historinhas bem rápidas, né, no início, sobre o início da engenharia reversa, o que é muito legal de ler. Tem o uso de alguns softwares, que foi uma das coisas que me impressionou também. Tem um software chamado. Qual que é o nome dele mesmo? Cold Fusion. Não é aquele antigo Macromedia, mas é um gerador de patch que eles utilizam aqui. Então tem umas coisas meio old school no livro também. É um livro bem legal, bem legal. Se você tiver interesse no tema, acho que você vai gostar de ler. Se você já conhecer muito sobre engenharia reversa, talvez ele não tenha muitas coisas novas, mas talvez tenha. Então é uma referência interessante. Eles fizeram um ótimo trabalho de concatenar, né, colocar várias informações que ficam soltas em lugares diferentes num livro, estruturar, né, e dar informações corretas e verificadas sobre cada item. Gostei muito. Vai ser um livro que eu vou guardar aqui na minha biblioteca com muito carinho. Beleza? É isso que eu queria, é o recado que eu queria passar para vocês. Um grande abraço, então. Estudem, que eu acho que é o único caminho, né? Seja que você queira fazer análise de malware no futuro, sei lá, resposta a incidente, mas estudar engenharia reversa no geral, ou estudar a área que você quiser, mas estuda que é o caminho. Beleza? Um abraço, então, até a próxima e tchau.